Santíssima Trindade, a gente continua caminhando. A gente começou essa caminhada em novembro do ano passado, no início do ano litúrgico, com Cristo Rei. E a gente foi se preparando para celebrar a Noite Santa do Natal. E ali, estava o Filho, enviado pelo Pai no Espírito Santo. Depois a gente celebrou o tempo pascal, quando Jesus se ofereceu ao Pai, morreu e ressuscitou por nós. Foi o Pai no Espírito que ele fez. Domingo passado a gente celebrou Pentecostes, quando lá do céu, junto do Pai, o Filho enviou o Espírito Santo para nós. Semana que vem a gente retoma o tempo comum, o tempo dos santos, da vida ordinária, quando a gente busca viver como o próprio Filho, por amor ao Pai e pela força do Espírito Santo. Hoje a gente celebra e proclama a glória da Santíssima Trindade, o Deus uno e trino que é amor e que se deu por nós, se deu a nós e nos salvou por amor. A nossa salvação foi dada por um único Deus, uno e trino, obra do Pai pelo Filho no Espírito Santo, sempre e em tudo. Não é muito fácil a gente entender como é que um só Deus ao mesmo tempo é três, como cantava o Renato Russo, mais de 30 anos. É um mistério, mas olha, não é que a gente também não possa saber de nada. Deus tem uma pedagogia para ir nos ensinando e revelando quem Ele é. No Antigo Testamento Ele revelou especialmente que é um só Deus, que é o Criador, o Todo-Poderoso, mas que também caminha, cuida do seu povo, né? E perdoa suas infidelidades. Moisés já nos ajudou hoje, né? Na leitura. Mas é com Jesus que a gente descobre o mistério da Trindade. E que a relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo é de intimidade. Jesus nos ensinou que Deus é Trindade, mas Ele não explicou muito como é que funciona essa coisa toda. Deu muitos detalhes. E, Ele fez isso porque, nosso entendimento é limitado, a gente não vai conseguir compreender. Sempre tomamos cuidado com alguém que diz que entendeu tudo de Deus, hein? Quando a gente olha por creio, esse credo niceno-constantinopolitano, a gente encontra ali algumas pistas. A gente reza e diz que crê que Deus Pai sempre existiu, que não foi criado, mas criou tudo. A gente crê que Jesus é o Filho unigênito de Deus, Deus Pai. Que Ele é Deus de Deus, Deus verdadeiro, luz da luz, né? Que é gerado, não é criado, é da mesma substância do Pai. E, finalmente, a gente crê o Espírito Santo que nos dá a vida, que também é Deus, que procede do Pai e do Filho. Os três são eternos, não tem um que veio primeiro. Eles não são subordinados a um outro como se um fosse mais poderoso que o outro, né? Vai ser um chefe. E a gente já ouviu falar lá na nossa catequese, também fala sobre o creio, né? Que Deus Pai é o Criador, o Filho o Redentor e o Espírito Santo o Santificador. Mas a gente sabe que o que um faz, todos fazem, onde está um, todos estão. As três pessoas são da mesma natureza, ou seja, um só Deus. Eis um mistério da fé. E olha, Deus nos amou tanto que não conseguiu só viver no nosso meio, entre nós, na encarnação, né? Mas quis viver em nós, dentro de nós, no batismo. Então, não só conosco, mas em nós. O nosso padroeiro Vianney diz isso de uma forma muito bonita e simples. Diz ele assim: eis o que é um cristão. É objeto da complacência de três pessoas divinas, das três pessoas divinas. As três pessoas divinas habitam na alma, por isso essa alma é um pequeno céu. Veja como Deus nos ama, né? Ele não ficou contente em nos revelar coisas, mas quis revelar a si mesmo para nós. E não só isso, também se deu a nós. O Pai, pelo Filho, no Espírito Santo, nos deu também a própria vida divina, colocou em nós o amor que existe entre a Trindade. Existe alguma consequência prática de crer na Trindade? Alguém pode perguntar, né? Tão difícil, tão complicado? Claro que tem. A nossa fé sempre tem consequência na nossa vida. Vamos falar só de uma, mas bem importante: a comunidade. A Trindade é uma comunidade perfeita, porque Deus é perfeito, é um só Deus em três pessoas distintas. Ou seja, eles não são iguaizinhos, tem diferenças entre um e outro. Bom, nós não somos perfeitos, por certo, mas nós somos comunidade, nós somos distintos entre nós e a gente quer viver o que Jesus pediu, que seja um.
Bom, por isso que São Paulo diz para nós na segunda leitura, né? Para que a gente testemunhe no mundo que nós somos frutos de uma comunidade que nasceu do amor, vive no amor e caminha para o amor. Só que, meu amigo, isso não é só o romantismo, a gente está romantizando muita coisa do amor. O amor é muito prático, o amor é bonito, belo, mas é duro, cansa e dói. É muito duro, cansativo e doloroso conviver com pessoas diferentes, com temperamentos, culturas, qualidades, defeitos diferentes. A gente precisa ajustar isso tudo no passo. Lembrar que a gente também nem sempre é aquela teteia que a gente acha que é para o outro. A gente também tem os nossos defeitos, nossas fragilidades que incomodam o outro. E o outro tem que aguentar, né? Tem que conviver com a gente também. E para fazer dar certo, a gente tem que viver esse amor. Bonito, mas duro, cansativo, doloroso. Rezar também com frequência é bonito, mas é duro, cansativo e doloroso. Porque a gente não reza só quando está com vontade ou quando tem te sente alguma coisa. A gente reza porque sabe que precisa de Deus. E olha, é uma grande balela aquela história de uma Ave Maria bem rezada é melhor do que um terço mal rezado. Desculpa de preguiçoso. Ajudar na igreja, na comunidade, cuidar da família, cuidar do marido, dos filhos, da casa, do trabalho, do estudo. Tudo isso é amor. E o amor é bonito, mas é difícil, complicado. É duro, cansa e dói. Tem pouco romantismo nisso. Ao menos aqui nessa vida. Mas aqui nessa vida também nós temos as ajudas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente é capaz de amar como Deus ama. Então, olha, vamos ficar junto de Deus, vamos rezar, viver os sacramentos, cuidar uns dos outros com amor, com paciência, nos esforçar para a gente poder também ser uma comunidade, a imagem da Trindade. E olha, se a gente não pode entender completamente Deus, o mistério da Santíssima Trindade, o Senhor, bem pelo contrário, Ele nos conhece, Ele nos entende, Ele conhece o nosso coração, sabe as nossas lutas, as nossas fraquezas. E é um Pai amoroso, cuida de nós, quer nos amar, quer ser amado também, porque nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Nossa Senhora nos ajude, que Deus Trino nos abençoe. Amém.